Presidente, para a comunicação de liderança, estamos aí há alguns dias das enchentes que atingiram muito gravemente a cidade do Rio de Janeiro e também algumas cidades vizinhas, como a cidade de Niterói. E, evidentemente, cada vez que acontecem enchentes dessa magnitude, nas semanas seguintes, a cidade é possuída por uma série de discussões que pautam a imprensa, que sensibilizam os formadores de opinião, que empolgam a classe média, e depois, passado um certo tempo, essas discussões diminuem e, passados alguns meses, voltamos aos assuntos normais. Isso é meio da vida. Aconteceu em 67, aconteceu em 88, aconteceu em 96 e, muito provavelmente, acontecerá agora. Mas eu noto que a grande discussão nesse momento, que está sendo pautada por aí, não é a questão do clima, cujos efeitos das mudanças do clima em relação ao Brasil serão extremamente graves. E nessa região centro-sul do Brasil, onde nós nos encontramos, serão enchentes cada vez mais intensas e outros fenômenos meteorológicos extremos, como é o caso de Santa Catarina, que nunca teve tornado nem furacão até o dia que teve, pela primeira vez, há poucos anos atrás e no ano passado. E isso são fenômenos que resultam do processo de aquecimento global e das mudanças climáticas. Mas não se discute tanto isso. A grande discussão é, na imprensa, a questão das favelas. E, de novo, se coloca na pauta a discussão sobre remoção de favelas. Então, eu acho sempre muito útil e muito pertinente uma serena discussão sobre esse assunto. Em primeiro lugar, favela não é um fenômeno da cidade do Rio de Janeiro. Favela é um fenômeno das cidades brasileiras e das periferias brasileiras de uma forma geral e de uma grande parte do mundo. O que é favela para nós é shantytown, township, bidonville, vigia miséria, casbah. Em todas as línguas, praticamente, existe essa palavra. Porque em todos os países, praticamente, existe essa realidade da construção informal, da construção à margem da legislação urbanística, à margem da lei da cidade formal. Qual é, no Brasil, a grande raiz desse problema? É o fato que há mais de 100 anos a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, tem uma única mensagem para os pobres em matéria de habitação. E essa mensagem é a seguinte: não, vocês vão se virando por aí, porque a economia brasileira e a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, durante décadas e décadas, não foram capazes de fazer com que houvesse um mecanismo econômico de acesso por parte dos pobres à moradia legal. O mercado da construção civil no Brasil, o mercado das incorporadoras no Brasil, até pouquíssimo tempo atrás, produzia apenas moradia para a classe alta e a classe média. Não havia oferta possível de moradia para um pobre. Então, um pobre que quisesse comprar legalmente uma casa devidamente registrada e licenciada, regular do ponto de vista fundiário e regular do ponto de vista urbanístico, ele não conseguia, porque a sociedade não funcionava dessa maneira. Muito recentemente, pela primeira vez, começa a haver a possibilidade de acesso à moradia legal
formal por parte de um contingente de classe média baixa e um contingente de pessoas pobres que representam o segmento superior, o segmento ascendente da pobreza. Aquelas pessoas pobres com perspectiva de melhorar de vida, com perspectiva de ingressar numa baixa classe média e com determinadas garantias de emprego, de renda regular e tudo. Houve um considerável avanço nos últimos 6, 7 anos em relação a isso pela primeira vez. Mas é necessário se reconhecer que os segmentos verdadeiramente mais pobres ainda não têm condições de ter acesso à moradia regular por dentro dos programas meritórios que o governo federal instituiu nos últimos anos. Então, o PAR da Caixa Econômica Federal, destinado para a baixa classe média. Nossa Casa Nossa Vida, destinado para a baixa classe média e para um segmento ascendente dos pobres. Teria que haver outros projetos devidamente subsidiados pelo Estado para que, finalmente, mesmo os mais pobres tivessem a possibilidade de ascender à moradia, mediante projetos que não necessariamente contemplem uma residência pronta, porque a verdade é que o Estado não tem condições de dar uma casa pronta a todas as pessoas que precisam, mas pode sim ter uma política de lotes urbanizados, visando esse segmento mais pobre da população. Então eu digo isso para dizer muito claramente que favela, o fato de termos 1.000 e poucas favelas na cidade do Rio de Janeiro, o fato de termos 1.200.000 pessoas morando em favelas do Rio de Janeiro, o fato de termos 1.800.000 pessoas morando em favelas e em loteamentos irregulares na cidade do Rio de Janeiro, é decorrência estratégica, histórica dessa situação. E as prefeituras, o poder local, o máximo que puderam fazer esses anos todos foi correr atrás do prejuízo.